Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou resumir o filme Contatos de Quarto Grau com Milla Jovovich, também conhecida como Alice de Resident Evil, a ex-CLT que passou por 6 filmes se vingando de sua antiga empresa. O negócio é cabuloso, porque o filme já começa com a Milla dizendo que é baseado em fatos reais, e ainda tem filmagens reais dentro do próprio filme. Logo em seguida, temos uma sessão de imersão hipnótica, onde nossa protagonista, Abigail, tenta se lembrar do que ocorreu na noite em que seu marido, Will, foi assassinado. Ela começa a descrever a noite, e alguns segundos após ela ficar imersa na hipnose, já começa a lembrar de momentos mais 18. Ela grita porque seu marido está sendo apunhalado. Ela se esforça para olhar o rosto do invasor, mas não consegue. A situação fica tão feia que até o terapeuta interrompe a sessão e manda ela tirar umas férias. Ela ignora isso e vai trabalhar, como todo bom americano que, quando ouve um barulho estranho no porão, vai ver o que é, ao invés de chamar a polícia. Em seu escritório, conhecemos Scott, que nos conta sobre seus problemas para dormir. E aqui o negócio já começa a ficar estranho, porque, além dele, outros pacientes começam a contar a mesma coisa, não conseguem dormir porque estão vendo uma coruja na janela. Abigail pede para que seus pacientes voltem no dia seguinte. Somos então apresentados à família de Abigail, com seus filhos Ashley e Rony, onde descobrimos que sua filha ficou cega após o assassinato de seu pai, e Rony, o clássico adolescente americano revoltado, que confronta Abigail sobre a morte de seu pai. Na manhã seguinte, no escritório, Abigail inicia uma sessão de hipnose em Tommy, onde ele começa a contar sobre a noite em que a misteriosa coruja apareceu. Mas Tommy entra em pânico, gritando, forçando Abigail a tirá-lo do transe. Porém, ele se recusa a dizer o que viu, apenas para sair da sala. Como se a situação não fosse estranha o suficiente, começamos a ouvir uma ligação feita para a polícia sobre Tommy. Assim que a polícia chega, Tommy está fora de si armado, fazendo sua própria família refém e exigindo falar com sua terapeuta. Quando Abigail finalmente consegue chegar lá e falar com ele, ele diz que não tem escolha e decide se matar, além de matar sua família. Após o ocorrido, ela dá seu depoimento para a polícia, onde o xerife August começa a suspeitar dela, após a hipnose que ela fez em Tommy, o que, tecnicamente, não é mentira. Depois de Abigail gravar suas últimas anotações no gravador e dormir, ela é visitada por Abel, seu terapeuta, que insiste para que ela tire umas férias e descanse. Mas, como não consegue convencê-la, ele decide ficar e ajudar a cuidar das coisas por lá. Na próxima sessão com Scott e sua esposa, ele começa a perguntar sobre o que aconteceu com Tommy, pois quer fazer uma sessão de hipnose para saber se o que aconteceu com Tommy pode acontecer com ele. Durante sua sessão, ele começa a descrever a coruja e diz que não é uma coruja normal, na verdade, não é nenhuma coruja. Ele começa a descrever alguém do lado de fora de sua casa, que o visitava desde quando era criança e que só vinha quando ele pensava neles. E já sabemos quem são, né, galera? Com muito esforço, Abigail consegue tirá-lo da hipnose, e assim que ele sai, ele passa mal, vomitando. Infelizmente, Scott não consegue descrever o que o visitou, dizendo que isso está além da compreensão dele, e por isso só consegue ver a coruja. Abigail, já pensando no pior, avisa Scott que vai avisar o xerife. Scott começa a parecer ainda mais transtornado e fala que ela precisava ter visto eles, e sua esposa o convence a sair da sala. Quando o casal sai, os terapeutas começam a falar sobre abduções alienígenas, onde Abel se mostra bem cético, quando sua secretária Teresa os interrompe dizendo que ela precisa ouvir sua fita. Descobrimos, então, que, na última noite, ela não dormiu após gravar suas anotações no gravador. Começamos a ouvir na fita gritos de Abigail e uma voz distorcida. Na entrevista que ela estava dando, Abigail fala o quanto estava em negação, mas começou a revisitar suas memórias pensando no que poderia ter acontecido, até que começa a perceber marcas e arranhões no chão, mostrando que ela realmente tinha sido abduzida naquela noite. Depois de muita pesquisa, analisando a fita e não descobrindo nada sobre a possível língua que foi ouvida na gravação, ela entra em contato com o Dr. Avolov Oduzami. Durante a conversa, ele fala que um homem chamado Joe havia ligado do mesmo número, querendo algumas traduções de línguas antigas. Abigail conta que, na verdade, era seu marido, Will, e conta tudo o que aconteceu com ele.
O doutor Voloduzami, acreditando em Abigail, pega um avião para falar com ela e com Abel, e começa a traduzir a fita para ela, dizendo que é sumérico antigo. Ele consegue traduzir algumas palavras, como nossa criação, examinar, ruína e destruir. Abigail se mostra alarmada, e Abel continua cético, acreditando que o áudio distorcido possa ter sido devido à fita ter sido regravada, mesmo com o doutor dizendo que a voz de Abigail parece boa, e ela própria dizendo que não recicla fitas. Ele fica sem argumentos quando o doutor começa a falar que nada explica o motivo de a língua ter sido gravada no quarto de Abigail e as várias pistas na cultura sumérica sobre naves alienígenas. A conversa entre eles é interrompida quando Cynthia, a mulher de Scott, liga para Abigail, pedindo que ela vá ver Scott com urgência. Chegando à casa de Scott, ele está suando frio e enrolado em cobertores. Abigail inicia outra sessão de hipnose. No início, parece que não dá certo, porque Scott apenas aparenta estar dormindo. Mas temos um jumpscare quando Scott simplesmente se levanta da cama, gritando, distorcendo seu rosto e até levitando da cama. Em choque com o que aconteceu, Abigail começa a fazer as malas para fugir da cidade com seus filhos, quando é interrompida pelo xerife, que conta que Scott ficou paralisado e teve 3 vértebras rompidas. Ele acredita que ela tenha feito isso com ele e quer levá-la presa. Quando Abel intervém, consegue convencer o xerife a não levá-la presa, mas deixando-a em prisão domiciliar. Voltando para a entrevista, Abigail começa a nos contar sobre os diferentes graus de contato com vida alienígena, sendo o 4º grau o último e o pior, por ser a abdução. Após ela nos contar a diferença entre os graus, vemos que uma nave sobrevoa a casa de Abigail enquanto um policial fica de tocaia. Descobrimos então que a filha de Abigail, Ashley, foi levada pelos aliens. Mesmo com o policial dizendo ao xerife que viu a nave, ele questiona Abigail sobre o paradeiro da filha. Quando ela conta o que aconteceu, ele ameaça tirar a guarda de seu outro filho e leva Rony, deixando-a sozinha. Na entrevista, Abigail conta que precisa encontrar os aliens para poder resgatar sua filha. Vemos que ela vai iniciar uma sessão de hipnose para contatar os aliens. Abel, junto com o doutor, inicia a sessão de hipnose e pede que Abigail se lembre da noite em que o gravador gravou os aliens. Abigail começa a contar que sua coruja está sorrindo, e, após nos dizer que não é uma coruja, ela começa a se lembrar do que realmente aconteceu. Em seu flashback, vemos algumas sombras pegando ar e algumas ferramentas alienígenas. Quando as filmagens da câmera começam a distorcer, igual aconteceu com Scott, Abigail consegue começar a falar com as entidades alienígenas, pedindo Ashley de volta. Voltando à entrevista, Abigail conta que todos foram abduzidos e não se lembram do que aconteceu. Ela está se recuperando no hospital após a sessão de hipnose, quando Abel e o xerife entram no quarto, e temos a revelação de que, na verdade, Will, o marido de Abigail, se suicidou. Eles mostram as fotos, e Abigail entra em negação. O xerife pergunta o que aconteceu na noite em que Will se suicidou. Abigail não responde e pede para Abel falar sobre o que aconteceu na sessão de hipnose, mas ele não diz nada. Ela pede que o xerife acredite nela, mas o xerife fala que é difícil voltar atrás do caminho da ficção para a realidade e que isso se carrega para sempre. Retornando à entrevista de Abigail, ela admite que Will se suicidou, mas quando é questionada sobre por que devemos acreditar nela, pelo entrevistador, Abigail diz que não foram alucinações e que ela simplesmente não pode mentir. Como tem as gravações e os áudios como evidências do que aconteceu, essas são provas que não mentem. Ela diz que a verdade é que eles estão entre nós e que é preciso estar ciente disso, pois eles já fazem parte de nossas vidas. Fim. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever no Explicando Filmes. Por hoje é só, até o próximo vídeo.